Parte 2, poesia. Vamos tentar falar um pouquinho da diferença entre poema e poesia. Basicamente, poema é a forma, ou seja, a linguagem escrita em verso. E poesia é o conteúdo, aquilo que contém o poema. A poesia, geralmente, ela usa uma linguagem mais cifrada, mais hermética, mais conotativa, mais simbólica. Por isso que muita gente acha que a poesia é mais difícil. Diferente da linguagem prosa, a linguagem verso, a linguagem poética, ela tende a ser um pouquinho mais incompreensível porque mais diversificada. Ela é muito mais possível de outros significados. Então, geralmente, poema e poesia andam juntos, mas a poesia ela pode estar presente para além do poema, pode estar presente em outras coisas. É muito comum as pessoas falarem: olha, aquele gol foi uma poesia, no sentido de ser uma coisa bela, diferente, né? Então, o que é poesia? A poesia é um convite, talvez, para uma abstração. E qual é a utilidade? Para que serve a poesia, né? O Oswald de Andrade tem um poema chamado 3 de Maio, em que ele diz assim, olha: aprendi com o meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Observe como é que nesse poema ele trata da poesia, né? A descoberta pelo olhar de uma criança, aquele olhar que ainda não foi corrompido. Uma criança ver com os olhos livres. Então essa questão é colocada, né? O que é a poesia? A poesia está aí, ela é uma coisa que está dispersa, que pode ou não estar num poema. Os poetas parnasianos se preocupavam muito mais com a forma do que com o conteúdo. Os poetas românticos se preocupavam mais com o conteúdo do que com a forma. E o que é melhor? É um belo poema ou aquele que o Mário Quintana fala, né? Um belo poema nos aproxima de Deus? Ou é um poema muito bem metrificado, muito bem rimado, né? Sobre isso, o poeta vai responder, um próprio poeta, né? Um dos grandes poetas é o Carlos Drummond de Andrade, neste poema aqui chamado Poesia. Observem a provocação. O poema se chama Poesia. E ele diz assim: gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então, para o poeta, a poesia é maior, é melhor que o poema. Às vezes a poesia não quer sair em forma de poema, mas ela está presente, mesmo quando não vemos, mas sentimos poesia. Então, para que serve, né? Pediram para pensar na utilidade da poesia, mas a poesia, ela tem alguma utilidade? Nós vivemos num mundo de tantas coisas úteis. Tudo tem que ter uma utilidade, tem que ter um valor. E se o valor da poesia, a utilidade da poesia, estiver justamente em não ter utilidade? Ela servir só para nos fazer olhar a existência de uma forma menos cruel, menos pesada, né? Então fica aí a pergunta, né? Para que serve a poesia se ela não serve para nada? Então por que eu vou ler poesia? Talvez por isso mesmo. Por que devemos ler poesia? Porque ler poesia é melhor do que não ler. Muita poesia para vocês.